Da visão do Ayurveda, existem 3 grandes forças que nos sustentam, e são conhecidos como doshas. Doshas são essas forças que mantêm o bom funcionamento do nosso corpo. E quando essas forças estão em desequilíbrio, nós percebemos o dosha daquela pessoa. Dosha é aquilo que decai, quando já está em desequilíbrio. E quando essas forças estão em harmonia, nós nem percebemos a diferença entre elas. Esses doshas, eles são formados de 5 elementos. Os 5 elementos são os ingredientes da matéria viva: terra, água, fogo, ar e éter. Esses 5 elementos combinados em proporções diferentes, eles geram o que eles designam como doshas. Uma pessoa que tem uma natureza mais lenta, mais pesada, com tendência a sobrepeso, com tendência à emaciação, à retenção de líquidos, à formação de tecidos a mais no corpo, nós entendemos que essa pessoa tem uma natureza kapha, que é formado de água e terra, desses 2 elementos. Água e terra, quando se misturam, eles formam o barro, uma estrutura que é úmida, que é pegajosa, que é fria, oleosa. Então, esses são os atributos de uma pessoa de natureza kapha. E aí nós identificamos essa pessoa quando, numa avaliação, numa conversa, ela começa a falar algumas coisas. Eu como a todo instante, vou beliscando, minha digestão é lenta, meu metabolismo é lento, às vezes eu tenho dificuldade de aprendizado, eu demoro para aprender, eu demoro para mudar, eu tenho resistência à mudança, eu tenho apego às situações, às pessoas na minha vida, eu tenho mais emoções de água, que nós falamos, como mágoa, melancolia, tristeza. Eu tenho uma tendência a chorar por qualquer coisa. Essas pessoas dessa natureza, elas, a gente chama de pessoas de natureza kapha, elas podem desenvolver determinados desequilíbrios por conta do excesso desses elementos. Porque água e terra, formando a natureza kapha em equilíbrio, não tem problema nenhum. Ser um pouco mais forte, ter um pouco mais de peso, de mais tecidos, se não estiver em desequilíbrio, não tem problema nenhum. A obesidade, sim, é uma doença. Pessoas de natureza kapha, elas precisam buscar um movimento na sua vida, porque elas são formadas de 2 elementos que são muito densos, muito pesados, a água e a terra. Eles são elementos mais físicos, onde a gente sente a presença deles. Quando você pisa no chão, se você vai mexer com a terra, você sente a densidade da terra, você sente que a terra ela tem uma coesão. E quando a água também, se você entra na água, no mar, por exemplo, você vê que a água é pesada, é densa, é úmida e é um movimento lento. As ondas são movimentos lentos. Então, isso tem a ver com pessoas de natureza kapha. As pessoas que têm os elementos predominantes como fogo e secundariamente água, porque se for só fogo, a pessoa se queima o tempo inteiro. Então a água ajuda a equilibrar o fogo no corpo da pessoa. Essas são pessoas de natureza pita. A força de pita em nós rege o metabolismo, o processo digestivo, a digestão das ideias, das informações, a compreensão, a clareza, a visão, a inteligência. Então, as pessoas que têm mais elemento fogo na sua estrutura, elas têm uma estrutura mais compacta, uma tendência a fazer uma musculatura rapidamente, as pessoas têm uma certa oleosidade no corpo, elas têm acne, problemas de pele, às vezes em excesso, caspas, oleosidade, e elas têm uma tendência
a ter uma digestão muito intensa, um fogo digestivo muito alto. Elas são o próprio elemento fogo e, por conta disso, elas podem desenvolver doenças inflamatórias, como psoríase, câncer, que é uma própria doença inflamatória, problemas cardíacos, são de natureza Pitta. O elemento fogo, ele é responsável por transformar tudo que existe na natureza. Então, quando você vai queimar uma madeira, queimar um papel, você transforma aquilo em cinza, transforma em combustão, em energia. Então, o processo do elemento fogo em nosso corpo, ele faz todo o processo metabólico, toda a digestão em todos os níveis, a digestão no estômago dos alimentos, né? A digestão no nível celular, digerir os elementos para formar as nossas células, a digestão no nível da mente, de digerir as informações, as ideias. E as pessoas de natureza vata, elas predominam os elementos ar e espaço. É muito sutil. Você sente o ar quando passa um vento, ele toca na tua pele e você sente a presença do ar. Mas se você passa a mão, você não sente peso nem dificuldade em se movimentar, porque o ar ele é leve, ele é sutil, você percebe ele quando está em movimento. Então, por exemplo, o vento, uma brisa, né? O espaço é tudo o que existe. Nós só podemos estar aqui porque existe um espaço. Então, onde há espaço, onde há vazio, onde há movimento, há a natureza vata. Onde é que a natureza vata está em nosso corpo? Predominantemente nos movimentos, na fala, na deglutição, na inteligência do corpo, por exemplo, o sistema hormonal, na comunicação entre essas glândulas no nosso corpo, que promove o equilíbrio em nossas funções. Todos os movimentos do corpo estão ligados à natureza vata, à força de vata em nós. O movimento e a comunicação. Então, pessoas criativas que se comunicam, que têm capacidade de expressão, que são cheias de energia, vitalidade, porque vata é igual a prana, é a própria energia, porque é muito sutil. Pessoas com muita vivacidade. Elas têm uma capacidade de aprendizado rápido, mas esquecem também rapidamente, porque tudo passa, né? O movimento do ar está sempre passando, então nada fica. Pessoas de natureza vata, elas têm tendência a doenças de degeneração, de perda de tecidos, têm uma dificuldade de engordar, de ganhar tecidos, tem problemas ósseos, de desgastes, problemas ligados ao sistema nervoso, doenças como Alzheimer, mal de Parkinson, problemas ligados às questões mentais, desequilíbrios mentais, também são de natureza vata. Essas três forças, elas precisam ser equilibradas em nós. Se você se identifica com algum desses doshas que eu falei, que você sente que tem mais predominância de algum desses doshas, é porque provavelmente ele já deve estar em desequilíbrio. O importante é manter os 3 doshas em equilíbrio, os 5 elementos em equilíbrio em nosso corpo, de acordo com a nossa natureza. E por isso o conhecimento do Ayurveda, uma boa avaliação ayurvédica, as orientações adequadas de alimentação são necessárias para quem busca o autoconhecimento através da alimentação, através de mudança de hábitos, né, na rotina diária. Tudo isso são conhecimentos que o Ayurveda proporciona àqueles que buscam a cura de si mesmo.
Essas três forças, a nível macro, seriam a força da gravidade, seria a energia de Kapha. Tudo aquilo que nos mantém preso à Terra, conectados, é energia de Kapha presente na gravidade. A gravidade nos mantém presos à Terra. A energia de Pitta está ligada mais ao fogo, à parte elétrica, à eletricidade. A atração dos corpos, né? Corpos que se atraem e mantêm uma certa distância, que nem o sistema planetário, né? O nosso sistema solar, existem planetas que giram em torno do Sol. Essa energia que mantém eles em determinados pontos é uma energia tanto de repulsão, né? Quanto de atração, que mantém eles nesses movimentos. E o próprio movimento dos planetas é uma energia de natureza Vata. Essas três grandes forças estão nos mantendo, né, vivendo nesse sistema planetário. E são essas mesmas forças, no nível micro, que sustentam o nosso corpo. Como nós trabalhamos para equilibrar esses elementos? Primeiro, nós precisamos conhecer a nossa natureza, a gente chama de Prakriti, a natureza daquela pessoa. Você nasce com um determinado biotipo, um sistema de crenças no qual você foi criado, tudo isso vai definindo o seu dosha. Os alimentos que você come ao longo da vida, as informações que você recebe, os sistemas de crença da tua família, das pessoas com quem você vive, da sociedade, as suas escolhas todas são influenciadas pelos doshas, mesmo que você não saiba disso. Porque até nos alimentos, eles são formados pelos 5 elementos. Tem alimentos que aumentam Kapha, que desequilibram Kapha. Tem alimentos que promovem saúde para quem é Pitta, tem alimentos que podem piorar a natureza Vata. Nós temos que também entender tudo isso, porque isso faz parte do autoconhecimento. Porque a consciência, ela é encarnada. A Shakti Prana está encarnada em nosso corpo. Quando nós cuidamos do nosso corpo, da nossa mente, que é uma coisa só, corpo e mente, não há separação apenas a nível didático, mas o que acontece no corpo afeta a mente e o que acontece na mente afeta o corpo. Se você almoça com raiva, com tristeza, essa digestão não vai ser boa, porque essa emoção perturba o sistema digestivo do seu corpo. Se você começa a perceber um clima mais quente, mais frio, como é que você se sente? Um clima que tem mais umidade, que chove, tudo isso vai equilibrando ou desequilibrando o seu corpo de acordo com a sua natureza. E outro entendimento do Ayurveda é que cada pessoa é um universo. Uma orientação que você possa receber por ser Vata, talvez não seja a mesma orientação de uma outra pessoa que tem a mesma natureza Vata, mas que tem outros tipos de desequilíbrio. Isso tudo só é compreendido através de uma pessoa, de um terapeuta que tenha estudado e praticado a Ayurveda na sua vida para poder te ajudar a compreender melhor os seus desequilíbrios e encontrar harmonia.